Graça e paz, amada igreja, nós louvamos ao nosso Deus por mais esta quarta-feira doutrinária e esta oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor, dando continuidade aqui à nossa série de estudos sobre o Evangelho de Mateus. Hoje nós veremos o capítulo número 16, a partir do versículo 21 até o versículo de número 23, que tem por título Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E assim nos diz então a palavra do nosso Deus. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos clamar a Ti, para que o Teu Espírito Santo nos ajude, Deus, neste momento, nos dando sabedoria, discernimento, para que possamos entender a Tua palavra, Deus, e que haja edificação sobre a Igreja de Cristo. Então, fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos. Irmãos, são apenas 3 versos, como nós lemos aqui, e esses 3 versos, eles revelam algumas coisas que eu tenho como importantes, né? Então, o primeiro verso, aqui o versículo de número 21, ele revela o que eu quero chamar de a fé de servidão ali de Jesus, né? Então, a fé em que atua, a fé em que age, a fé em que serve ali que havia em Cristo Jesus. Na parte A do versículo 21 diz que desde esse tempo, então esse período aqui, né, que faz parte desse contexto, os textos que nós lemos e estudamos anteriormente, então desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Então Jesus, ele torna aqui, não é, a partir deste momento, uma constante, né, o apontar para tudo que estava por vir. Então, desde esse momento, ele começa então a expressar para os seus discípulos, para os seus ouvintes, falar para eles, né, aquilo que iria se cumprir ali dentro em breve, no que se refere ali, claro, ao seu sacrifício. Consequentemente, ele está falando aqui, claro, de revelar tudo aquilo que foi profetizado, né? Tanto que é usado aqui por Mateus, esta expressão lhe era necessário. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário. Então, era algo que estava profetizado, né? Já estava ali predestinado, seguir, então, para Jerusalém. E aí Mateus, ele pontua, né, algumas coisas sobre o que significa para Jesus seguir para Jerusalém. Então, primeiro ele coloca que seria então para sofrer muitas coisas, mas não de pessoas comuns, mas muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que seriam então ali os grupos, né, religiosos da época que deveriam enaltecer o Messias. Então Jesus iria sofrer na mão destes lá em Jerusalém. A segunda coisa que diz o texto é que ele seria morto em Jerusalém. E a terceira coisa que Mateus pontua é que ele então iria ressuscitar ali no terceiro dia. Então, é necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ali no terceiro dia. Então, por isso que eu disse que esse primeiro verso, ele revela a fé de servidão de Jesus. Jesus sabia o que lhe aguardava ali em Jerusalém, não seriam boas coisas, seria um grande sofrimento da parte, inclusive, dos seus,
que lhe traria a morte, mas claro, também geraria a ressurreição. Então aqui este primeiro versículo, ele revela isto, a fé de servidão de Jesus. Mesmo que Jerusalém ali significasse um perigo para a sua vida, né? Para a sua existência, mesmo assim ele segue, porque ele estava pronto para servir aos desígnios do Pai. Ok? E aí, o segundo verso, o verso de número 22, ele revela a incredulidade e a falta de visão ali dos discípulos, né? Aqui é citado Pedro, mas nós podemos dizer que Pedro aqui está representando todos os demais discípulos, né, os demais ouvintes, né? O versículo 22 diz que então Pedro, chamando Jesus à parte, começou então a reprová-lo, ali dizendo, né, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, tu não irás para Jerusalém, tu não vais sofrer na mão desses religiosos, tu não irás morrer, e consequentemente, não sei se Pedro ouvira isto, ele também não iria então ressuscitar. O fato é que todos ali, eles conheciam as escrituras sagradas, né? Então, tanto Pedro como os demais discípulos, como bons judeus, inclusive escolhidos por Cristo para compor ali o grupo dos seus discípulos, eles conheciam ali a Torá, eles conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam ali as profecias, eles conheciam as Sagradas Escrituras, mas, ao que tudo indica, eles não acreditavam nas Sagradas Escrituras. De repente, aqui nós podemos, inclusive, entender um pouco mais a palavra do salmista, lá no Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E parece-nos que esta palavra que era conhecida não estava guardada no coração ali dos discípulos, né? Então esse segundo verso, o verso número 22, ele revela a incredulidade e a falta de visão ali dos discípulos. O verso 21, aqui repetindo, revela a fé de servidão de Jesus, que estava indo para Jerusalém, mesmo que ali houvesse perigo para ele, né? E ele torna isso uma constante. A partir deste momento, ele começa sempre a falar sobre isso para os seus discípulos. O segundo verso, 22, revela a incredulidade e a falta de visão, então, dos discípulos. O terceiro verso, ele revela aqui, então, o conhecimento de Satanás. O versículo 23 diz, mas Jesus, voltando-se, ele disse a Pedro, né? Arreda Satanás. E na realidade este aqui, voltando-se, disse a Pedro, é que ele falou em direção a Pedro, mas ele falou àquele que estava por trás de Pedro, né? Que no caso aqui então seria Satanás. Ele declara, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então aqui na palavra do próprio Jesus, tudo aquilo que Pedro havia falado teria sido então por um ato opressor ali de Satanás, do inimigo que estava por trás dele, ok? Olha só, é interessante aqui esse versículo 23, que eu estou dizendo que ele revela o conhecimento de Satanás. O versículo 21 nós vimos que Jesus ele cria nas Escrituras e ele servia em prol da sua fé, mesmo que aquilo significasse um perigo. Ele iria para Jerusalém. O versículo 22, nós vimos que os discípulos, eles conheciam as Sagradas Escrituras, isso é bem certo, mas eles descriam da palavra porque talvez eles não tenham guardado esta palavra no coração. Mas o inimigo, de acordo com o versículo 23, ele conhecia as Sagradas Escrituras, ele conhecia as profecias acerca do Messias, sobre a sua morte, etc. E ele cria naquilo que estava profetizado. Ele acreditava que de fato aquilo tudo iria acontecer. Agora, se ele acreditava que poderia ou não impedir de algum modo que isso viesse a acontecer, que as profecias viessem a se tornar realidade, isso nós não sabemos se de fato Satanás ele acreditava nisto. Mas nós poderíamos pensar que ele só tentaria impedir, né, esses planos ali proféticos
caso ele acreditasse que poderia fazer alguma coisa contra, né, que poderia impedir, então, essas profecias se cumprirem. Bem, foi assim, por exemplo, na tentação de Jesus, quando Satanás vai até o deserto para tentar a Jesus. Eu acredito que ele o fez porque ele acreditava, de fato, que poderia ali vencer ao homem Jesus. Ele viu Jesus ali encarnado, né, esvaziado de sua glória, ali em uma forma frágil de um ser humano, e ele foi lá tentar a Cristo, crendo que poderia de fato ali vencê-lo. E também aqui da mesma forma, quando ele fala aqui por meio de Pedro, né? Então ele, quando tenta impedir Jesus de ir para Jerusalém, dizendo que de modo algum essas coisas que acontecerão, e ali ele é reprimido pelo Senhor Jesus, ele acreditava que de certo modo poderia impedir também que as profecias então se cumprissem. Então, são 3 versículos, como eu disse, que revela algumas coisas importantes, pelo menos 3 para mim. O primeiro verso revela a fé de servidão de Jesus, né? Então ele servia ao Pai até as últimas consequências. Então, mesmo que Jerusalém representasse um perigo, pessoas ali religiosas que deveriam enaltecê-lo iriam persegui-lo, ele seria morto, mas claro, também iria ressuscitar. Então, o primeiro verso revela a fé de servidão de Jesus, o segundo verso revela a incredulidade e a falta de visão dos discípulos que conheciam as Sagradas Escrituras, mas parecem que não acreditavam nelas, né? E em terceiro lugar, o terceiro verso, de número 23, revela o conhecimento de Satanás. Ele também conhecia as Sagradas Escrituras e ele cria nessas Sagradas Escrituras, ele cria nessas profecias a ponto de, inclusive, tentar impedir que elas se cumprissem, ok? O que nós podemos aqui, irmãos, aprender com isto e aplicar na nossa vida? Primeiro, partindo de um princípio afirmativo, é que ainda há profecias a se cumprir. Aqui no texto, Jesus está tratando de profecias específicas que dizem respeito ao seu sacrifício, à sua morte e também à sua ressurreição, mas hoje ainda há profecias para se cumprir, em especial no que consta, né, na palavra de Deus sobre a volta de Jesus Cristo, quando ele voltará então para buscar a sua igreja. E aí, pensando nisto, eu posso afirmar, à luz das Sagradas Escrituras, que o diabo ele conhece também essas profecias que estão para se cumprir, inclusive essa profecia sobre a volta de Jesus. Ele conhece e ele fará de tudo para nublar a mente do mundo, para fazer com que o mundo não se aperceba disto, não atente para isto, não acredite, né, nesta profecia, né, porque o próprio diabo ele acredita, ele crê, ele sabe que um dia o Filho do Homem voltará uma segunda vez a este mundo para arrebatar a sua igreja. A outra coisa que podemos afirmar também é que a igreja também conhece. Todos nós temos este conhecimento de que Jesus um dia voltará. Afinal de contas, eu mesmo que fui criado num lar evangélico, desde pequenininho, né, que eu ouço falar disto, né, de que Jesus ele voltará para buscar a sua igreja, né, o grande arrebatamento que vai acontecer da sua igreja. E todos nós, então, temos este conhecimento, a igreja toda tem este conhecimento de que Jesus voltará. Mas será que nós vivemos como se crêssemos nisto? Né? Os discípulos, eles acreditavam nas Sagradas Escrituras, conheciam elas, mas será que eles viviam como se crescem de fato? Nós vimos que aparentemente não, né? Então será que nós vivemos como se crescemos realmente nessas profecias e na profecia na volta de Jesus? E aí a outra coisa é que quem dera, né, que a nossa fé, ela se torne como a fé de Cristo. E que fé é esta? Uma fé a serviço do Pai, uma fé que age, que pratique, ainda que seja até as últimas consequências, ainda que demonstre um certo perigo, não é, à nossa frente, mas nós vamos praticar esta fé em nome do Pai, simplesmente porque está profetizado, simplesmente porque é da vontade de Deus, simplesmente porque Ele nos arregimentou para isso. Então, há muitas coisas a se fazer enquanto nós subimos para a Nova Jerusalém, não é? Há muitas coisas ainda por acontecer
enquanto nós estamos indo para Nova Jerusalém. Enquanto Jesus ia para Jerusalém, ele declarou: eu irei sofrer na mão, ele declara, dos anciãos, né, muitas coisas, ele chega a dizer, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Eu serei morto e eu ressuscitarei ali no terceiro dia. Isso ele indo para Jerusalém. Então, enquanto nós estamos indo para Nova Jerusalém, né, então também nós temos que ter ciência que há muita coisa para se fazer e muitas coisas que acontecerão. Então, nesse tempo, até chegarmos a Nova Jerusalém, muitos se levantarão contra nós, como os anciãos, os principais sacerdotes e os escribas também se levantaram contra Cristo. E detalhe, até mesmo aqueles que se intitulam irmãos nossos hoje, amanhã se levantarão contra a igreja real e verdadeira, irmãos. Isso vai acontecer. Então, uma igreja pífia que tem se criado hoje em dia, uma igreja supérflua, uma igreja aparente, que hoje nós a temos como irmãos, amanhã se levantará contra a igreja fiel e a igreja verdadeira. Então, muitos até morrerão pela fé ali do serviço ao Pai. Hoje já tem acontecido isso, mas nós cremos que ainda há de acontecer muito mais até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, vai se afundilando, o diabo vai atacando ainda mais, quanto mais ele idealizar, né, que está próxima a volta do Filho do Homem. Entretanto, se formos fiéis, assim como Jesus o foi, até o fim, nós também ressuscitaremos um dia, não é? Então Jesus, mesmo sabendo que tinha grande perigo em Jerusalém, ele vai para Jerusalém, sabendo que homens religiosos se oporiam a ele, né? Trariam perigo a ele, sabendo que ele iria passar pela morte, mas ele o fez também, porque ele acreditava que iria passar pela ressurreição. Versículo 21 no finalzinho, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Nós, a caminho da Nova Jerusalém, nós iremos passar por muitas coisas também neste mundo ainda. Nós iremos sofrer grandes perseguições, inclusive muitos que se intitulam hoje irmãos, amanhã se colocarão contra, né? Se levantarão contra, vão se opor à igreja fiel e à igreja verdadeira, e muitos inclusive morrerão, não é? Em nome da fé, não é? Em nome desta fé de servidão ao Pai. Entretanto, se formos fiéis, assim como Jesus o foi e ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia, mas ressuscitaremos para a glória do Pai. E aí eu quero deixar então um último versículo de estímulo que fala lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus Cristo escreveu isto para a igreja ali em Éfeso. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Jesus foi fiel ao Pai até o fim. Ele creu na profecia, ele viveu a profecia, ele serviu ali até as últimas consequências, ele foi para um lugar de perigo, um lugar de perseguição, um lugar de morte, mas também um lugar de ressurreição. E que seja assim também sobre as nossas vidas, permaneçamos fiéis, assim como ele foi, e com certeza nós ressuscitaremos no dia final. Se formos fiéis até a morte, ele nos dará a coroa da vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Pai, eu quero te agradecer pela palavra lida, palavra explanada, que ela traga consolo, estímulo para irmos adiante, como Jesus o fez, ele que cumpriu o seu ministério até o fim, declarando na cruz do Calvário, está consumado, tetelestai. Que seja assim na nossa vida também, que possamos combater o bom combate, Deus, e irmos até o fim, Senhor, exercendo a nossa fé de servidão, independente de perseguição, de lutas, de problemas, independente de perigos de morte, Deus, não importa, mas crendo
que no último dia, Senhor, seremos ressuscitados e ganharemos a coroa da vida de Ti, Pai. Que a Tua igreja permaneça fiel e fiel até o fim, como Jesus o foi, como Ele o é. E é no nome dEle que eu te oro assim. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Paz.